Essa aula será sobre evolução dos primatas e evolução humana, tá? Primeiro eu vou falar sobre a evolução dos primatas, que é a ordem onde o ser humano se inclui. E eles surgiram, né, por volta de 70 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos atrás e 70 milhões de anos atrás, os dinossauros não aviformes morreram, foram extintos pelo meteoro, né, que caiu lá no México, tem uma cratera que se chama cratera de Yucatán, que data dessa época aí. Então, os dinossauros, eles dominavam tudo. Eles dominavam o planeta, dominavam os continentes. Os mamíferos já existiam. Então, caiu o meteoro, né, e matou a maioria dos dinossauros, os dinossauros não aviformes. E isso possibilitou que os mamíferos saíssem de suas tocas e dominassem os continentes, dominassem o planeta, e foi isso que aconteceu. A gente chama esse fenômeno que aconteceu com os mamíferos de irradiação adaptativa. Chegou um momento que eles puderam se espalhar tanto, e eles sofreram pressões sedativas muito diferentes. Cada grupo foi para um local, né, com fauna e flora diferente, e assim surgiram as diversas espécies, tá? E os primatas, né, surgiram aí mais ou menos nessa época. Os primatas, eles têm algumas características. A unha, eles não têm mais aquela garra, né? Visão binocular, que é a visão, sabe, o cavalo, ele tem as visões, ele tem os olhos laterais, né? Justamente porque para vigiar, quando tá bebendo água ali, ele já tá de olho para ver se não tá vindo algum predador. Agora não, os primatas, eles tiveram os olhos frontais. E essa visão binocular nos dá algumas vantagens, tipo de noção de espaço, tá? Pegar um inseto. Outra característica é o polegar opositor, tá? Ele proporcionou, né, aos primatas a fazer esse movimento de pinça, tá? Que é muito importante, não falei de pegar o inseto. Pra gente é muito importante. Outra característica seria a diminuição da quantidade de glândulas mamárias. Outros mamíferos têm vários pares, né? Nós só temos 2 pares, tá? E também o cuidado parental. Nos primatas é muito recorrente, né? Nós cuidamos da nossa prole para garantir o quê? Que aquele filhote ele sobreviva até a sua vida adulta e a sua reprodução, para passar o gene para frente, tá? Diferente de estratégias de reprodução de outras espécies, que dá uma cria, tem um monte de filhote, e esses filhotes têm que se virar cedo no mundo, então eles não têm todo esse cuidado para garantir a sobrevivência, tá? E bipedalismo facultativo, o que é isso? Os primatas, eles não andam sobre dois membros sempre, né? Mas eles de vez em quando se aventuram, tá? Se você vê às vezes uma imagem de um macaco em cima da árvore, no galho mesmo, ele vai lá e se aventura com os 2 membros, mas são os 4 apoios que é o dominante, a movimentação dominante deles. Os primatas a gente classifica como prosímios e antropóides. Os prosímios surgiram há cerca de 58 milhões de anos atrás, tem um hábito arborícola e a gente tem, os representantes são os lêmures e os loríceos. Os loríceos, eles são primatas venenosos. E nós temos o grupo dos antropóides, que surgiu há cerca de 55 milhões de anos. Dentro desse grupo, a gente classifica como taxiformes, que tem os táceos, os platirrinos, que são considerados os macacos do Novo Mundo. Eles tiveram a sua origem ali no continente africano, porém, quando os continentes ainda estavam muito próximos, né, o americano com o africano, eles vieram para o Novo Mundo, né? Então, por isso é um macaco do Novo Mundo. Sagui, sabe, macaco prego, etc. E os catarrinos. Dentro dos catarrinos, nós temos os macacos do Velho Mundo, que são babuínos, colobos e hominoide, que são os gibões, os orangotangos, gorilas, chimpanzé, bonobo e o ser humano. Vou colocar aqui o cladograma, né? O cladograma, o que é? É uma representação das relações entre as espécies. E nessa relação, o chimpanzé, ele tem uma relação mais próxima com a espécie humana, né? Porque aqui ele tem
um ancestral em comum mais recente do que com o gorila, do que com o orangotango, do que com o gibão, tá? Então, essa linha do cladograma, ela indica a passagem de tempo. E na passagem de tempo, dentro dessa linha ali, dentro dessa passagem de tempo, tem outras espécies que surgiram e que foram extintas, tá? Então, um caminho evolutivo de cada uma dessas espécies, lá no início, não era já um orangotango, não era já um chimpanzé. Não, eram espécies ancestrais da espécie atual que a gente chama de chimpanzé ou de orangotango, tá? A espécie humana, ela teve a separação ali entre o chimpanzé e o Homo sapiens foi por volta de 8 milhões de anos atrás, tá? Então, esse ponto de ancestral em comum foi de 8 milhões de anos atrás. Provavelmente, essa separação se deu pelo movimento das placas tectônicas que formaram uma cadeia de montanhas chamada Rift Valley. E essa cadeia de montanhas separou esses dois grupos. Então, de um lado, ficou um grupo ainda numa floresta, né? Então, o hábito arborícola prevaleceu, porque a pressão seletiva era para continuar assim. E do outro lado, o clima era mais seco, a vegetação era o que a gente chama de savana, a vegetação mais rasteira. Então, as pressões seletivas foram diferentes. Então, o lado da floresta deu origem ao que a gente hoje chama de chimpanzé. E o lado da savana deu origem ao que a gente chama hoje de Homo sapiens. Tá? As pressões seletivas deste lado foram diferentes. Então, ele teve que se adaptar, né? E ao longo dos milhões de anos, essas adaptações foram surgindo novas espécies, até chegar ao Homo sapiens, tá? Não que o Homo sapiens seja o ápice suprassumo, não. Várias espécies surgiram, aquelas que tiveram mais sucesso para a sobrevivência e na reprodução, que permaneceram. E no caso foi o Homo sapiens. Agora eu vou falar dos gêneros, né, a partir de 8 milhões de anos atrás, até chegar ao Homo sapiens. Então a gente tem o Ardipithecus. Esse é um exemplo, é o Sahelanthropus tadensis. E temos também o Ororhyntogenensis. Tá? São duas espécies desse gênero aí. Óbvio que ele era um macaco, se a gente visse ele hoje, uma espécie extinta, mas se a gente visse ele hoje, a gente chamaria de macaco, tá? O Ororhyntogenensis, ele surgiu há mais ou menos 6 milhões de anos atrás. Então, o Sahelanthropus tadensis há 8 milhões de anos, depois veio 6 milhões de anos o Ororhynto, e o Ardipithecus ramidus há mais ou menos uns 5 milhões e meio. Então, todos eles, vocês falariam que ele é um macaco, correto? Eles ainda tinham um hábito arborícola, mas se aventuravam mais no bipedalismo. Por quê? Eles tinham agora que se adaptar ao ambiente deles, né? Que era diferente daquele de floresta fechada. Óbvio que tinha árvores e tal, mais espaçadas, mas o ambiente era bem diferente de uma floresta fechada. O próximo gênero é o Paranthropus. Tem o Paranthropus boisei e o Paranthropus robustus. Eles já se aventuravam mais no bipedalismo. Agora o gênero Australopithecus. Os Australopithecus, eles surgiram há mais ou menos 5 milhões de anos atrás na África, no continente africano, e temos alguns representantes. É o Australopithecus afarensis, o Australopithecus africanus e o Australopithecus anamensis. O Australopithecus afarensis, ele é o mais famoso, porque tem um fóssil que se chama Lucy. Esse fóssil foi encontrado por paleontólogos e ele mostra um pouco o intermediário entre o macaco e o que viria a se tornar humano, porque o esqueleto dele tinha algumas modificações que seriam intermediárias. A espécie parecia ser pequena, de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de altura, mas a estrutura do quadril e das pernas já indicava essa transição para o bipedalismo, que ele não usava mais tanto os 4 apoios, eram mais as 2 pernas. Tá? O tamanho do crânio era de cerca de 400 a 500 centímetros cúbicos, muito próximo ao que hoje é o tamanho do chimpanzé. Há mais ou menos uns 2 milhões e meio de anos atrás, surgiram mudanças climáticas, acredita-se que tiveram mudanças climáticas, que produziram
pressões sedativas diferentes, né, nessas espécies existentes, e surgiu um novo gênero, que é o gênero Homo, a qual o ser humano pertence a esse gênero, que é o Homo sapiens, né? Então, o primeiro nome é o gênero, e o segundo é a espécie. Então, o Homo é o nosso gênero, surgiu mais ou menos uns 2,5 milhões de anos atrás. Só que os australopithecus, eles ainda existiam. Então, houve uma coexistência entre várias espécies de australopithecus e entre australopithecus e Homo. Então, esse gênero novo, ele tem como característica principal uma caixa craniana maior, que sendo ocupado por um cérebro maior, e desenvolvimento de habilidades manuais, tá? Então, a partir do momento que o bipedalismo ele passou a ser obrigatório, nós tivemos livres as mãos, né? Então, podíamos andar, correr e fazer outras coisas, tá? Ao mesmo tempo. Então, carregar um filhote também era mais fácil. O primeiro do gênero Homo, a primeira espécie que a gente conhece, é o Homo habilis. Ele surgiu há mais ou menos 2,4 milhões de anos atrás. E a característica principal é que junto dos fósseis do Homo habilis encontraram também artefatos, né, manuais que ele fez. Tá? Então, isso já mostrava que o habilis ele já era hábil, já fazia ferramentas, ele já produzia ferramentas, tanto para caça, né, para manuseio do ambiente em si. Eles eram pequenos, com mais ou menos 1 metro de altura, pesavam de 30 a 40 quilos. A caixa craniana ainda era parecida com os australopithecus, então era de 450 a 500 centímetros cúbicos. Depois vieram o Homo erectus. O Homo erectus ele surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos, então ele coexistiu com os Homo habilis, e foi no Homo erectus que a gente identificou o domínio do fogo, tá? Então, tanto para afugentar animais, né, predadores, ou para cozinhar também, tá? Então, houve, a partir dessa espécie, o domínio do fogo, que foi muito importante, né, nossa história evolutiva. A caixa craniana deles já era de 1.000 centímetros cúbicos, olha o pulo que deu. Então, já ocupava aí um cérebro maior, e ele fazia armas mais elaboradas. Então, ele era um caçador muito eficiente. O próximo é o Homo ergaster. O Homo ergaster ele já tinha uma caixa craniana também maior, de 1.250 centímetros cúbicos. E foi a partir dessa espécie que veio a linhagem do Homo sapiens e do Homo neanderthalensis. Há mais ou menos 780 mil anos atrás surgiu o Homo heidelbergensis. Ele tinha caixa craniana de mais ou menos uns 1.350 centímetros cúbicos e já era alto, de 1,75 m a 1,80 m. Agora eu vou falar do Homo neanderthalensis. O Homo neanderthalensis ele é muito importante, tá? Ele coexistiu com a espécie humana. Ele viveu de 200 mil anos atrás até 27 mil anos atrás. Então, há pouco tempo que ele foi extinto. Ele vivia na Europa e no Oriente Médio. Sua caixa craniana era de 1.600 centímetros cúbicos. E eles eram muito caçadores, né? Muito bons caçadores. Usavam peles como roupas para se aquecer. Eram muito adaptados ao frio. Eles eram mais baixos e mais largos quando comparado com o Homo sapiens. Então, o Homo sapiens ele surgiu há mais ou menos uns 300 mil anos atrás, no continente africano. E ele demorou ali para sair do continente, tá? O que a gente sabe é que mais ou menos uns 50 mil anos atrás ele foi se aventurar para outros continentes e encontrou outras espécies de humanos nesses outros continentes. E na Europa ele encontrou o Neandertal. Nisso que duas espécies diferentes se encontraram, dois grupos diferentes, eles fizeram o quê? Guerra, né? Então, provavelmente a extinção dos Neandertais está ligada a esse encontro com o Homo sapiens. Os Homo sapiens acabaram extinguindo essas espécies. Não se sabe ao certo porquê, mas a hipótese é de que os Homo sapiens eles eram mais adaptáveis, né? Então eles saíram da África, foram para todos os outros continentes e se deram bem nos outros continentes, apesar de climas diferentes, ambientes diferentes. E eles tinham o poder da linguagem, né? Acreditam que o Neandertal ele tinha alguma linguagem, mas o Homo sapiens ele tinha linguagem e tinha o pensamento abstrato, tá? Isso colaborou para que a gente criasse cultura, sabe? E perpetuasse ao longo das gerações. E isso foi uma vantagem para a nossa espécie. Porém, os neandertais, apesar deles terem sido extintos, houve uma mistura de espécies. Hoje,
os seres humanos que têm uma descendência europeia têm uma porcentagem de DNA neandertal, já foi identificado. Então, Neandertal também faz parte da nossa história, né? Ele está no nosso DNA. Agora eu vou falar sobre o povoamento da América. Né? Então, já falei que as espécies de seres humanos, elas surgiram na África, né? Depois elas foram se propagando. Olha aí o mapa. Então, como que chegou aqui? Tem várias hipóteses. A primeira hipótese que eu vou falar é do Estreito de Bering. O que é ele? É que em épocas de glaciação, sabe, de congelamento, o nível do mar ele abaixa. E quando ele abaixa, ele deixa visível parte de terra que agora não está. Há 40 mil anos atrás, então, houve uma glaciação, onde o oceano baixou uns 120 metros, deixando exposto partes de terra que não eram visíveis. E lá no Estreito de Bering tem uma ligação com o continente americano, tá? Então, provavelmente, dali vieram andando, né, os Homo sapiens, que tinha a sua origem asiática, né, com os olhinhos puxados, que deram origem ao que é hoje os nossos índios, os índios americanos. E, cara, vocês já perceberam, vocês já viram a semelhança que tem os índios com o povo oriental? É muita, olha aí. Tem outras hipóteses também, de ondas de migração que vieram pelo Chile, pela Polinésia. Só que não tem como vir andando, né? Então seriam pequenas embarcações que atracaram aqui no continente americano, na América do Sul. Tem uma hipótese que era a mais falada, que era a que vieram aborígenes, né? Então vieram um grupo de migração com traços aborígenes e um outro grupo com traços asiáticos. Não sei se vocês já ouviram falar do fóssil da Luzia, que é um fóssil brasileiro de um Homo sapiens de mais ou menos uns 13 mil anos atrás. Acreditava-se que ela tinha traços aborígenes. Porém, atualmente, eu acho que em 2018, teve um estudo na USP, tá? Que identificou através de análise de DNA que na verdade não, que na verdade ela tem traços asiáticos, tá? E essa história de duas migrações, uma aborígene e outra asiática, caiu por terra por enquanto. Então, acredite-se hoje que a Luzia era desse jeito e hoje acredita-se que houve somente uma migração mesmo, 16 mil anos atrás, pelo Estreito de Bering, passando pela América do Norte, América Central, até chegar à América do Sul. E a Luzia, ela veio nessa migração de características asiáticas, tá? A Luzia, tá vendo como que ela é um fóssil muito importante, inclusive ela estava no acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que foi recentemente incendiado, né? Falta de verba, de manutenção, etc. Só que conseguiram recuperar ainda 80% do fóssil, tá? E foi uma vitória, né? Apesar de inúmeras perdas aí no meio desse incêndio. Então, é isso. O ser humano, ele tem um parentesco mais próximo com o chimpanzé. Porém, já existiram parentes muito mais próximos do ser humano no planeta. E não é algo, assim, tirado da cabeça de ninguém, tá? É comprovado através dos fósseis, e os fósseis estão bem documentados, a gente consegue ver a transição, né? A transição da mandíbula, como a mandíbula foi diminuindo ao longo dessa história evolutiva aí do ser humano. A dentição, né? Ela foi também diferenciando dos chimpanzés, por exemplo, canino diminuindo. E o crânio, né? Antes não tinha testa. Então era um negócio assim. Agora não. Por quê? O nosso lobo frontal, que desenvolveu muito, né, comparado com o chimpanzé, e a crista que tinha aqui nos outros, não tem também na gente, porque a gente não tem tantos músculos associados à nossa mandíbula. Hoje, a gente sabe que o chimpanzé, ele tem 48 cromossomos. E quantos cromossomos tem o ser humano? 46. Então, foram pesquisar e viram que, na verdade, ao longo dessa separação aí de 8 milhões de anos, ocorreu uma fusão
em um cromossomo, né? Um par de cromossomos. Então, nós deixamos de ter 48 cromossomos como os chimpanzés e nós passamos a ter 46, tá? E isso impossibilita, por exemplo, um humano ter um filhote com um chimpanzé, porque não parei os cromossomos, tá? Agora, por exemplo, o Homo neanderthalensis, o Neandertal, quando ele ainda existia, ele tinha 46 cromossomos como a gente já. Então, por isso que foi possível surgir híbridos e ter esses vestígios de DNA no nosso DNA atualmente. Sempre tem algumas notícias tendenciosas falando, o elo perdido do homem do macaco e tal. Vocês viram que não existe um elo perdido, né? Então, hoje a gente tem tantos fósseis comprovando esse parentesco que não é um elo perdido, né? Ao longo desse caminho evolutivo para surgir a espécie humana, foram várias espécies humanas, né? Não eram Homo sapiens, eram outros Homo. Então, o homem veio do macaco? Não diretamente, mas se você pensar em termos de milhões de anos, há 8 milhões de anos, sim, a gente veio do macaco. Mas se você pensar há 400 milhões de anos, nós viemos dos peixes. Então, todas as espécies do planeta, elas têm uma história evolutiva em comum. Nós temos células eucariontes, os protozoários têm células eucariontes, um fungo tem célula eucarionte, tá? Nós temos DNA, a bactéria tem DNA, um vírus tem DNA. Então, nós somos feitos do mesmo material, de proteínas. Então, todos os seres do planeta, até o momento que a gente conhece, têm uma ancestralidade em comum, tá bom? Espero que tenha esclarecido para vocês essa aula de como que a espécie humana surgiu. E é isso. Obrigada!